Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã. Desde criança, era ela quem recebia os presentes, os elogios e até as chances que nunca me deram. Mesmo assim, quando cresci e conquistei meu espaço, decidi fazer algo que ninguém esperava: dei a eles a casa dos sonhos. Achei que, finalmente, me veriam com orgulho, mas no dia da inauguração, meu próprio pai olhou nos meus olhos e disse: "Eu não te convidei. Pode ir embora." E minha irmã completou, com aquele sorriso debochado: "Hoje é só para os familiares importantes." A partir daquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Eles pensaram que podiam me humilhar mais uma vez, mas dessa vez, quem sairia derrotado seriam eles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito nova, aprendi a não esperar nada de ninguém, especialmente da minha própria família. Cresci em uma casa onde o amor tinha destinatário certo: minha irmã, Bianca. Ela era o orgulho dos meus pais, a menina dos olhos deles, aquela que, mesmo errando, sempre era defendida. Eu, por outro lado, era a filha que fazia tudo certo e ainda assim ouvia que faltava brilho, que Bianca nasceu para vencer, e eu, para cuidar. Por muito tempo, acreditei nisso. Meu nome é Camila Duarte, tenho 35 anos e, durante boa parte da vida, fui a sombra dentro da minha própria casa. Quando Bianca queria estudar em um colégio particular, meus pais vendiam o que fosse preciso. Quando eu pedia um livro, diziam que era gasto desnecessário. Enquanto ela ganhava festas de aniversário com salão e buffet, o meu bolo era comprado de última hora na padaria da esquina. E, mesmo assim, eu ajudava. Lavava louça, passava roupa, estudava à noite e trabalhava aos fins de semana para ter o mínimo de independência. O tempo passou, e aquela menina rejeitada aprendeu a se virar sozinha. Aos 18 anos, consegui um estágio em uma empresa de transporte. Fui crescendo, estudando, me dedicando, até me tornar gerente. Trabalhei tanto que, aos 33, conquistei algo que nunca imaginei: a direção de uma filial em São Paulo. Com um novo cargo veio um bom salário, estabilidade e, finalmente, a chance de respirar sem precisar pedir nada a ninguém. Mesmo assim, no fundo, havia uma parte de mim que ainda queria ser reconhecida pelos meus pais. Eu pensava: talvez agora, se eu fizer algo grande, eles finalmente sintam orgulho de mim. Foi com esse pensamento que surgiu a ideia que mudaria tudo. Meus pais e Bianca ainda moravam de aluguel, reclamando que o dinheiro nunca dava. Então decidi fazer algo que, para mim, significava amor, gratidão e perdão. Comprei uma casa. Uma casa linda, com varanda, quintal e um jardim que eu mesma ajudei a escolher as flores. E dei de presente a eles. Lembro do dia em que entreguei as chaves. Meu pai, seu Roberto, ficou mudo por alguns segundos, como se não acreditasse. Minha mãe, Dona Marta, chorou, dizendo que eu era uma bênção. E Bianca, bem, Bianca apenas sorriu daquele jeito frio, como quem não aceita dever nada a ninguém. Ainda assim, insisti que todos ficassem bem à vontade, que a casa agora era deles, e que o que importava era vê-los felizes. Eu estava disposta a esquecer o passado, ou pelo menos tentar. Dias depois, Bianca me mandou mensagem dizendo que faria um jantar de inauguração da casa. Fiquei emocionada. Pensei que seria um momento de reaproximação, um novo começo. Passei o dia todo escolhendo um vestido bonito, comprei um vinho caro, e fui com o coração cheio de esperança. Afinal, era a primeira festa na casa que eu tinha dado a eles. Mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. Assim que cheguei e toquei a campainha, ouvi passos apressados. Meu pai abriu a porta. Ele me olhou de cima a baixo, com um olhar que eu não via desde a adolescência, aquele olhar de quem não queria a minha presença. E então, com a voz firme e fria, disse: "Eu não te convidei, Camila. Pode ir embora." Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Mas antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, Bianca apareceu atrás dele, segurando uma taça de vinho. O vestido vermelho, o sorriso debochado. "Pai, deixa. Ela não entende."
a inauguração é só para os familiares mais importantes, disse, sem nem me olhar nos olhos. Aquela frase cortou mais fundo do que qualquer agressão. Era minha casa, meu presente, meu esforço. E ainda assim, eu era a intrusa. Fiquei parada, sentindo o chão sumir sob meus pés. Meu coração batia tão alto que mal conseguia ouvir o burburinho das pessoas dentro da casa. Foi ali, naquela porta, que algo dentro de mim mudou. Eu não sabia ainda o que faria, mas uma coisa eu sabia: aquela seria a última vez que alguém me humilharia dentro do que era meu. Fiquei ali, parada na porta, tentando entender o que estava acontecendo. O som das risadas vindas de dentro da casa parecia zombar de mim. Era como se o destino tivesse decidido me testar mais uma vez, ver até onde eu aguentaria calada. Mas, diferente de outros tempos, eu não era mais a menina que abaixava a cabeça para tudo. Respirei fundo, dei um passo à frente e encarei meu pai. Eu só vim entregar um presente, disse, tentando manter a voz firme. Achei que vocês gostariam de me ver. Não tem necessidade, Camila, respondeu ele, cruzando os braços. Aqui está tudo resolvido. Atrás dele, minha mãe apareceu com um prato nas mãos. Quando me viu, hesitou por um segundo. O rosto dela denunciava o desconforto. Ainda assim, repetiu o que o meu pai dissera: é melhor você ir, filha. Hoje é um dia especial pra gente. Pra gente. Como se eu fosse um corpo estranho. Olhei em volta, o portão que eu mesma mandei instalar, o jardim que eu paguei para ser feito, o mesmo piso que escolhi em cada detalhe. Tudo era meu esforço, mas, de repente, parecia que eu não tinha direito nem de pisar ali. Bianca riu baixo, aproximando-se da mãe. A gente agradece a casa, claro, disse, com aquele tom venenoso, mas nem tudo precisa girar em torno de você, né, Camila? O comentário dela arrancou risadinhas discretas de alguns convidados. Pessoas que eu nem conhecia. Foi então que percebi, ela tinha enchido a casa com amigos dela, primos distantes e vizinhos, mas não me chamou. A anfitriã da noite era minha irmã. A dona do espaço, aos olhos de todos, parecia ser ela. Senti meu rosto esquentar. Por dentro, tudo se misturava, raiva, vergonha, incredulidade. Eu não sabia se chorava ou gritava. Mas, como aprendi a vida inteira, apenas me calei. Entreguei o vinho na mão da minha mãe e dei meia volta. Boa festa para vocês, murmurei. Atravessei o portão com passos lentos, mas cada passo era um estalo dentro de mim. Algo estava quebrando, e eu sentia que, quando se partisse de vez, não haveria volta. Quando cheguei ao carro, as lágrimas que eu segurava desabaram. Não pelo desprezo, mas por finalmente entender que o amor que eu tanto procurei ali dentro nunca existiu. Eles me aceitaram apenas enquanto eu era útil. Quando dei a casa, dei tudo o que eles esperavam de mim. E, a partir dali, eu já não servia mais para nada. Dirigi pela cidade sem rumo. Cruzei avenidas iluminadas, enquanto pensava em cada humilhação que tinha engolido em silêncio. Quando Bianca quebrava algo, a culpa era minha. Quando faltava dinheiro, eu era a ingrata que não ajudava o suficiente. Quando eu consegui o meu primeiro carro, disseram que foi sorte, não mérito. Era sempre assim, eu nunca era o bastante. Estacionei perto de uma praça e fiquei ali, observando famílias conversando, rindo, compartilhando o que eu nunca tive de verdade. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha cabeça, uma ideia que ainda era um sussurro, mas que logo ganharia força. No dia seguinte, acordei decidida. Fui até o cartório onde havia registrado a casa. Pedi uma cópia autenticada dos documentos. O atendente me olhou com estranheza, mas não fez perguntas. E ali, segurando aquele papel, senti a primeira fagulha de controle voltar para mim. Naquela semana, recebi várias mensagens de minha mãe. Todas curtas, formais. Camila, obrigada pelo presente. O jantar foi ótimo, todos elogiaram. Seu pai mandou lembranças. Nenhuma palavra de desculpa. Nenhum reconhecimento do que haviam feito. Bianca, por sua vez, postava fotos no Instagram com legendas como lar docilar e da realização de um sonho.
Um sonho, de fato, mas o sonho era meu. Eu que trabalhei até de madrugada, que abri mão de férias, que suportei chefes difíceis, que paguei cada centavo daquela casa. Ver minha irmã posar como se tivesse conquistado tudo aquilo foi a gota d'água. À noite, sentei na cama e encarei os papéis de registro. Ali estava o meu nome, em letras firmes e oficiais, Camila Duarte, proprietária legal. Eles podiam me humilhar, mas não podiam apagar o que era meu. Peguei o telefone e liguei para um advogado que conhecia por causa da empresa. Expliquei a situação, sem entrar em detalhes familiares. Ele ouviu com paciência e, no fim, disse: Camila, se a casa está no seu nome, você tem todo o direito sobre ela. Pode pedir a desocupação a qualquer momento. Desliguei a ligação com o coração acelerado. Pela primeira vez, a fragilidade que eles me impuseram começou a se transformar em força. Eu sabia que precisava agir com calma, mas também sabia que, daquela vez, não iria recuar. Eles haviam me expulsado da minha própria casa. Agora, iriam aprender o que era perder o chão de verdade. Nos dias que se seguiram, eu fingi silêncio. Não respondi mensagens, não atendi ligações. Queria que acreditassem que eu tinha engolido mais uma humilhação, como tantas vezes antes. Era o que esperavam de mim, a filha quieta, a que nunca reage. Mas por dentro, eu traçava cada passo do que viria a seguir. Passei uma semana observando de longe. As redes sociais da Bianca eram uma vitrine do meu esforço, vídeos da piscina com legendas como meu cantinho conquistado com muito trabalho. Meus pais apareciam sorridentes nas fotos, orgulhosos, ostentando uma casa que jamais teriam conquistado por mérito próprio. Aquilo não era apenas ingratidão, era desprezo mascarado de comemoração. Num sábado de manhã, tomei uma decisão. Vesti uma roupa discreta e fui até o cartório novamente, desta vez acompanhada de um advogado. Pedi para iniciar o processo de reversão da doação. Como eu havia registrado a casa em meu nome, e nunca transferido a escritura, a lei ainda me protegia. Em termos práticos, aquela casa ainda era minha. O advogado me explicou os procedimentos legais, e eu assinei tudo com uma calma assustadora. Ao sair, olhei para o céu nublado e senti uma sensação que não experimentava há anos: controle. Durante décadas, deixei que eles ditassem meu valor, mas agora quem teria a palavra final seria eu. 2 dias depois, fui pessoalmente até a casa. O portão estava aberto. Entrei sem bater, afinal, era minha. Bianca estava sentada na varanda, mexendo no celular. Quando me viu, franziu a testa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a arrogância de quem acreditava ser intocável. "Vim buscar o que é meu", respondi. Ela riu, debochada. Você tá brincando, né? Essa casa é dos nossos pais." "Engano seu, Bianca." Tirei os papéis da bolsa. "A escritura está no meu nome. Eu apenas deixei vocês morarem aqui. E agora acabou." O silêncio que se instalou foi tão pesado que pude ouvir o barulho do vento passando pelas árvores do quintal. Bianca se levantou devagar, pálida. "Você não pode fazer isso." "Posso, e vou." Minha voz saiu firme, sem tremor. "A partir de hoje, vocês têm 30 dias para desocupar." Ela correu para dentro, gritando pelos meus pais. Minutos depois, os dois apareceram. Meu pai, de braços cruzados, me lançou um olhar de desprezo. "Então é isso? Depois de tudo que a gente fez por você, vem querer tirar a gente da nossa casa?" Eu ri, sem humor. "Nossa casa. Eu comprei. Paguei cada centavo. E vocês me expulsaram dela." Minha mãe tentou apaziguar. "Camila, a gente se exaltou aquele dia, mas era só o calor do momento. Você sabe como seu pai é." "Sei, mãe. Ele sempre foi assim. E você sempre o defendeu." Dei um passo à frente. "Mas agora é diferente." Eu cansei. O rosto dela se contorceu entre raiva e culpa. "E vai deixar sua família na rua?" "Não, mãe. Eu vou deixar quem me humilhou lidar com as consequências das próprias escolhas."
Saí sem ouvir o resto. Enquanto voltava para o carro, ouvi Bianca gritar coisas que não consegui distinguir. Era ódio, puro e simples, o mesmo ódio que sempre esconderam sob o manto da preferência. Nos dias seguintes, começaram as tentativas de manipulação. Mensagens chorosas, promessas vazias, até mesmo uma visita da minha mãe ao meu trabalho, dizendo que eu estava de cabeça quente. Ela tentou me lembrar de quando meninava criança, mas eu via nos olhos dela mais medo do que arrependimento. Medo de perder o conforto que finalmente haviam conquistado. E, aos poucos, começaram a perceber que eu não estava blefando. Quando a notificação judicial chegou, o desespero tomou conta. Bianca postou indiretas, dizendo que certas pessoas se esquecem de onde vieram. Meu pai me ligou embriagado, gritando que eu era uma vergonha. Eu ouvi tudo em silêncio e desliguei. Naquela noite, deitei na cama e chorei. Não de tristeza, mas de libertação. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era a mulher que aprendeu a dizer basta. 2 semanas depois, recebi uma mensagem curta da minha mãe: estamos procurando outro lugar. Espero que esteja feliz. E, pela primeira vez, eu realmente estava. No 30º dia, fui até a casa novamente, acompanhada do oficial de justiça. Os móveis estavam espalhados, e o portão aberto. Vi minha mãe saindo com uma caixa, o rosto abatido. Bianca discutia com o pai, dizendo que aquilo era culpa dele. Ele, por sua vez, jogava a responsabilidade nela. Nenhum deles olhou para mim. Quando o caminhão de mudança arrancou, o silêncio que ficou foi quase sagrado. Entrei. Caminhei por cada cômodo. Toquei as paredes, o corrimão, a bancada da cozinha. Pela primeira vez, a casa parecia minha de verdade. Sentei no sofá e respirei fundo. Aquele cheiro de perfume barato e falsidade havia ido embora. Só restava o som da minha própria respiração. Pela primeira vez, eu sentia paz. Mas aquela paz não duraria muito. Eu ainda não sabia, mas o destino estava prestes a mostrar o que realmente acontece quando a arrogância encontra o castigo merecido. Depois que eles saíram da casa, o silêncio parecia um presente dos céus. Eu andava pelos cômodos devagar, como se ainda esperasse que alguém surgisse gritando meu nome, exigindo explicações. Mas nada. Só o som distante dos pássaros no quintal e o render da madeira sob meus pés. Pela primeira vez na vida, aquele espaço tinha paz, e era uma paz que eu não pretendia abrir mão novamente. Passei as primeiras semanas reformando tudo. Pintei as paredes, troquei os móveis e até mandei arrancar o jardim artificial que Bianca havia colocado. Quis devolver à casa a essência que imaginei quando a comprei. As paredes voltaram a ter cores suaves, e a cozinha, que antes cheirava a arrogância e perfume barato, voltou a cheirar a café fresco e pão quente. Era como se eu estivesse limpando não apenas o ambiente, mas também os restos de tudo que me fizeram sentir. Por um tempo, fiquei em silêncio total. Evitei contato, bloqueei os números deles. Eu não queria ser cruel, apenas livre. Mas liberdade, para quem sempre viveu sob culpa, é um aprendizado difícil. Às vezes, acordava de madrugada com um aperto no peito, pensando se tinha ido longe demais. Só que bastava lembrar da cena do jantar, do olhar frio do meu pai e do sorriso debochado de Bianca, para o remorso desaparecer. Foi numa manhã de terça-feira que a notícia chegou: meu pai havia perdido o emprego. Um conhecido da empresa onde ele trabalhava me contou que o patrão descobriu algumas irregularidades, notas fiscais falsificadas, empréstimos indevidos, pequenos golpes. Ele foi demitido por justa causa. No mesmo dia, soube que Bianca havia terminado o noivado. O rapaz com quem ia se casar descobriu que ela usava o dinheiro dele para pagar as contas dos pais. Não senti prazer em saber disso, senti justiça. A vida, aos poucos, começava a devolver o que cada um havia plantado. Algumas semanas depois, minha mãe apareceu no portão. Estava magra, abatida, o olhar cansado. Esperei que ela pedisse desculpas, mas o que ouvi foi diferente. Camila, será que você poderia emprestar um dinheiro? O aluguel tá atrasado, o dono ameaçou despejar a gente. É só até o mês que vem.
Por um momento, fiquei tentada a ajudar. Era instintivo, cuidar deles sempre foi meu papel. Mas, ao olhar nos olhos dela, percebi que nada mudará. Havia pena, mas não arrependimento. A mesma expressão de quem sempre soube que eu cederia. Não, mãe, respondi com calma. Eu não posso. Ela arregalou os olhos, surpresa. Você vai deixar a gente na rua? Somos sua família. Família? Repeti, sentindo um nó na garganta. A mesma que me mandou embora da minha própria casa? A que me disse que eu não era importante? Ela baixou a cabeça. A gente estava nervoso aquele dia. Seu pai falou sem pensar, não, mãe. Ele falou o que sempre pensou. E vocês agiram como sempre agiram, como se eu fosse uma obrigação, nunca uma filha. Ela tentou insistir, mas eu apenas fechei o portão. Fiquei ali, encostada, ouvindo os passos dela se afastarem na calçada. Doeu. Mas era uma dor limpa, a dor de quem finalmente coloca um ponto final. Os meses seguintes foram estranhamente calmos. Eu me dediquei ao trabalho, viajei, voltei a estudar. A casa se tornou meu refúgio e, pela primeira vez, um lar de verdade. Recebi amigos, ria alto, cozinhava sem medo de ser criticada. E, aos poucos, fui me redescobrindo. Até que um dia, voltando do trabalho, encontrei um envelope enfiado sob o portão. Era uma carta da minha irmã. Camila, eu sei que você deve me odiar, mas estou desesperada. Papai adoeceu, mamãe não tem dinheiro nem para os remédios. Se puder ajudar, qualquer coisa, eu te imploro. Li a carta várias vezes. Bianca sempre teve um talento especial para dramatizar, mas as letras trêmulas e manchadas de lágrima pareciam sinceras. Mesmo assim, eu me mantive firme. Guardei o envelope na gaveta e não respondi. 2 semanas depois, Sharon, uma vizinha que morava próxima dos meus pais, me encontrou no mercado e contou que eles estavam passando dificuldades reais. Sem emprego, sem poupança e com dívidas, viviam de favor em uma casa simples, quase sem móveis. Por alguns minutos, o coração pesou. Aquilo não era o que eu desejava. Eu não queria vê-los destruídos, queria apenas que aprendessem a me respeitar. Mas talvez algumas lições só viessem com a perda. Certa tarde, enquanto tomava café na varanda, vi um carro estacionar na frente da casa. Era Bianca. Ela desceu, hesitante, os olhos fundos, o cabelo sem o brilho de antes. Carregava uma sacola nas mãos. Quando me viu, tentou sorrir. Posso entrar? Perguntou. Balancei a cabeça devagar. Depende do que veio fazer aqui. Eu só quero conversar. Respirei fundo e a deixei entrar. Ela andou pela sala como quem pisa em um templo. Tocava as paredes, olhava os móveis, e por um instante parecia engasgada com a lembrança do que perdeu. Eu errei, Camila, disse, a voz embargada. A gente errou. Eu só percebi quando perdemos tudo. Eu a encarei em silêncio. Parte de mim esperava por esse momento há anos. Mas a outra parte, a que havia cicatrizado, sabia que aquilo não mudava o passado. Não vim para ouvir desculpas, Bianca. Nem para dar chance. O que vocês plantaram, colheram. E não sou eu quem vai limpar a colheita. Ela baixou a cabeça, as lágrimas caindo no chão de porcelanato que eu mesma escolhi. Só queria te pedir para ver a mamãe. Ela está doente. Quer te ver. Por dentro, algo se moveu. Mas não cedi. Eu espero que ela melhore, respondi, com firmeza. Mas não vou voltar para um lugar onde nunca fui bem-vinda. Bianca enxugou o rosto e saiu sem olhar para trás. Aquela seria a última vez que a veria, e, embora eu ainda não soubesse, o destino guardava para eles o golpe final. As semanas seguintes passaram lentas, como se o tempo quisesse me testar. Mesmo sem contato com eles, notícias continuavam chegando, não porque eu buscava saber, mas porque a cidade é pequena e tudo corre rápido.
Ouvi que meu pai havia vendido o carro para pagar dívidas e que minha mãe passava os dias cuidando dele, agora fraco e abatido. Bianca, sem emprego e sem ninguém para sustentá-la, voltou a morar com os dois em uma pequena casa alugada na periferia. A vida, de algum modo, cobrava o que eu jamais precisei exigir. Mesmo assim, parte de mim sentia uma inquietação. Não era culpa, era uma mistura estranha de alívio e melancolia. Eu sabia que eles estavam sofrendo, mas também sabia que aquilo era consequência direta do desprezo que cultivaram. Foram anos me tratando como um estorvo, e agora a ausência de empatia que me ensinaram se voltava contra eles. Certa noite, o telefone tocou. Quando atendi, o silêncio do outro lado me fez reconhecer a voz antes mesmo dela dizer o primeiro alô. Camila, sou eu. Era minha mãe. Fiquei muda por alguns segundos. O que foi? Perguntei, por fim. Seu pai está muito doente. O médico disse que ele precisa de um tratamento caro, e o SUS não cobre. A voz dela tremia. Eu não sei mais o que fazer. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo me atingiu como um soco, mas não de pena, e sim de incredulidade. Depois de tudo, ainda esperavam que eu resolvesse seus problemas. Mãe, eu sinto muito pelo que estão passando, de verdade. Mas eu não posso ajudar. Não fala assim, filha, ela tentou me comover. A gente é família. Não, mãe. Família é quem apoia, não quem expulsa. Minha voz saiu fria, sem hesitar. Eu dei tudo a vocês, e vocês me deram humilhação. Agora cada um vai lidar com as próprias escolhas. Ela começou a chorar, implorando, dizendo que não sabia mais a quem recorrer. Eu desliguei o telefone. Chorei também, mas não por eles, chorei por mim, pela menina que um dia sonhou em ser amada por aquela gente. E ali, entre lágrimas e silêncio, percebi que aquele sonho finalmente tinha morrido. Nos dias seguintes, a culpa tentou se infiltrar de novo. Até que um dia, ao sair do trabalho, encontrei Sharon, minha vizinha, que me contou o que a cidade inteira já comentava: o tratamento do meu pai não tinha dado resultado. Ele havia falecido 2 dias antes. Fiquei parada por um tempo, tentando entender o que sentia. Dor? Talvez. Raiva? Um pouco. Mas, acima de tudo, senti vazio. Era como se um capítulo tivesse se encerrado sozinho, sem precisar de mim. No dia do enterro, não fui. Achei que seria hipócrita aparecer ali depois de ser tratada como estranha em vida. Bianca, mais tarde, tentou me ligar. Não atendi. Nem mensagem respondi. Eu já havia participado demais de histórias nas quais eu era apenas o alvo do desprezo alheio. O tempo passou. Um mês depois, recebi uma notificação no trabalho. Havia um processo judicial aberto contra mim, movido por Bianca e minha mãe. Elas alegavam que eu havia tomado da casa delas de forma injusta, que o presente havia sido de doação verbal, e pediam anulação da posse. Ri ao ler. Era a prova final de que não tinham aprendido nada. Queriam brigar por algo que nunca foi delas. Acionei meu advogado, que cuidou de tudo. O processo não durou muito. Os documentos estavam em meu nome, com todos os comprovantes. Em poucas semanas, o juiz julgou improcedente. Eu venci mais uma vez, mas, dessa vez, sem precisar mover um dedo além do necessário. Bianca me mandou uma mensagem furiosa: você destruiu nossa família. Acha que vai ser feliz sozinha? Um dia a vida vai te cobrar. Olhei para o celular e sorri. A vida já tinha cobrado, e não de mim. Eu paguei minha dívida há muito tempo, com lágrimas, rejeição e solidão. Quem devia aprender, aprendeu tarde demais. Alguns meses se passaram. Comecei a sentir uma leveza nova, quase estranha. Abri as janelas da casa, deixei o sol entrar, comprei flores para o jardim. Aos poucos, aquele lugar deixou de ser um símbolo de dor e passou a representar recomeço. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, vi Bianca parada do outro lado da rua. Estava abatida, visivelmente mais velha.
Carregava uma sacola de plástico e um olhar que misturava raiva e arrependimento. Não atravessou a rua, não disse nada. Apenas ficou ali por alguns segundos, me observando em silêncio. Depois, virou as costas e foi embora. Foi a última vez que a vi. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em tudo que vivi. A menina que um dia implorou por amor havia se tornado uma mulher que aprendeu a se amar sozinha. A rejeição, que antes me quebrava, agora era combustível para minha força. Eu não sentia ódio, nem vingança, sentia apenas justiça. Porque o que me tiraram, eu reconquistei. E o que eles perderam, não foi uma casa. Foi a chance de ter alguém que os amava de verdade. O destino ainda tinha um último acerto de contas reservado para eles, e ele viria de uma forma que nem eu imaginava. Meses se passaram desde a última vez que vi Bianca. A vida voltou a um ritmo sereno. Eu trabalhava muito, mas também aproveitava a liberdade que demorei tanto para conquistar. Às vezes, acordava e demorava alguns segundos para perceber que estava em paz, uma sensação que eu desconhecia há anos. Minha casa era meu refúgio, meu símbolo de vitória. Cada canto trazia lembranças do que precisei enfrentar, e, ao mesmo tempo, a certeza de que tudo havia valido a pena. Numa tarde chuvosa de domingo, recebi uma visita inesperada. Era uma mulher do fórum, com uma pasta nas mãos. Senhora Camila Duarte? Perguntou, formal. Assinei o recibo e peguei o envelope. Dentro, havia uma carta do advogado da minha mãe. Informava que ela havia falecido 3 dias antes, em decorrência de uma infecção generalizada, e que Bianca, agora sozinha, havia pedido para me entregar uma carta deixada pela mãe. Demorei um bom tempo para abrir. Quando finalmente o fiz, reconheci a caligrafia trêmula de Dona Marta. Camila, minha filha. Sei que talvez você nunca me perdoe, e eu entendo. Passei a vida te cobrando amor quando era eu quem deveria te dar. Segui o exemplo errado, amei de forma desigual, e hoje pago por isso. Seu pai se foi me culpando por tudo, e Bianca vive perdida. Sei que você não precisa de nós, mas, se algum dia lembrar de mim, lembre que, mesmo tarde, eu reconheci o que fiz. Cuide de você. Você sempre foi a mais forte. Dobrei o papel e fiquei olhando pela janela. A chuva batia no vidro e, pela primeira vez, senti que podia encerrar aquele capítulo sem rancor. Não havia perdão, mas havia fim, e isso bastava. 2 semanas depois, soube que Bianca havia desaparecido. Alguns disseram que foi embora para tentar recomeçar em outra cidade e outros, que entrou em depressão e se afastou de tudo. Ninguém sabia ao certo. Eu, sinceramente, não procurei saber. Tinha aprendido que certos laços, quando apodrecem, precisam ser cortados para que a alma respire. Com o tempo, a casa deixou de ser lembrança de dor e se transformou em símbolo de recomeço. Ampliei o quintal, plantei ipês amarelos e fiz uma pequena área com rede e livros. Às vezes, me sentava ali ao entardecer, ouvindo os passarinhos, pensando em tudo que a vida me ensinou da forma mais dura possível. Uma tarde, enquanto tomava café na varanda, ouvi passos no portão. Era o carteiro. Dona Camila, mais um envelope para a senhora. Agradeci e, ao abrir, encontrei algo que me fez sorrir. Era uma notificação bancária. A justiça havia autorizado a penhora do valor do seguro de vida do meu pai para quitar as dívidas que ele e Bianca haviam deixado, e, como herdeira legítima, parte daquele valor me pertencia. Não era sobre dinheiro. Era simbólico. A mesma família que um dia me chamou de inútil agora, mesmo sem querer, deixava uma herança que pagaria por todos os anos em que fui esquecida. Depositei o valor em uma conta separada. Não para gastar, mas para lembrar de onde vim e de onde nunca mais quero voltar. Os meses seguintes foram de reconstrução. A casa ficou linda, iluminada. Fiz uma festa pequena, apenas com amigos de verdade, pessoas que me respeitavam pelo que eu era, não pelo que eu oferecia. Naquela noite, alguém me perguntou se eu não sentia falta de ter uma família. Respondi sorrindo, eu tenho uma. A que eu escolhi. E era verdade.
as feridas que meus pais e minha irmã deixaram se tornaram cicatrizes firmes, que me lembravam todos os dias do quanto vale minha paz. Não precisei de vingança, nem de escândalos, apenas da verdade e do tempo, que se encarregaram de fazer justiça. Certa manhã, fui caminhar na praça. O sol estava nascendo, e um grupo de crianças corria em volta da fonte. Uma garotinha tropeçou e caiu perto de mim. Corri e a ajudei a levantar. Ela sorriu e disse: "Obrigada, moça." Havia algo naquele sorriso que me fez lembrar de mim mesma, quando ainda acreditava que o amor dos outros era a única coisa que me salvaria. Mas eu aprendi. E aprendi do jeito mais caro possível: ninguém deve implorar por amor dentro da própria casa. Hoje, quando olho para trás, vejo que perdi uma família, sim, mas ganhei a mim mesma. E foi o maior presente que a vida poderia me dar. Às vezes, ainda sonho com a noite em que fui expulsa daquela inauguração. Ouço as risadas, as palavras frias, o "vá embora" ecoando na minha mente. Só que agora, quando acordo, sorrio. Porque aquele dia, que parecia o mais doloroso da minha vida, foi o dia em que eu finalmente comecei a viver. Fecho os olhos, escuto o som suave das árvores balançando e penso: a casa que um dia eles tomaram de mim é o lar que eu sempre busquei, e, agora, ela é só minha. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria coragem de colocar um ponto final em uma relação onde só havia desprezo e escolher a própria paz em vez de continuar sendo humilhada? Deixe aqui nos comentários o que você faria no lugar dela, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias chegam e quero deixar um coração no seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos capítulos que vem por aí, sempre com novas reviravoltas, lições de vida e finais surpreendentes. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que dignidade e amor próprio valem mais do que qualquer laço de sangue.